Corinthians! Este é o podcast Irmandade Corintiana número 94. E nessa semana está de volta aqui o meu irmão Fábio, que pulou o carnaval feito louco. Mais uma vez, eu pulei na água no carnaval, fui mergulhar. E o Gibson também, que descansou no carnaval. Eu pulei o carnaval, literalmente, eu tava lá no meio do mato. Fingiu que não existiu, né? Esqueceu eu nem do vi mundo. nada, não vi nada. Se bem que no bairro onde você mora é difícil ignorar o carnaval, Mano, né? eu tava no meio do mato, eu tava lá fora, eu saí, eu fugi. Mas hoje teve carnaval ainda. Fugiu. De qualquer forma, vamos falar de futebol, né? Vamos lá. Vamos falar de futebol e essa semana o Corinthians jogou uma vez e aí desse domingo sem futebol é um domingo meio sem graça, né? Não? Exatamente. Fim de semana sem Corinthians e tal. É, um fim de semana sem Corinthians, futebol teve, não teve Corinthians, né? Sem Corinthians não tem futebol. Então, mas é mais grave do que não ter futebol, né? E a gente vai aproveitar esse início de podcast Teve aqui. curling, né, gente? Curling. Tá rolando esse início de podcast para falar então desse esquema novo do Carille. Tá funcionando, não tá funcionando? O que tá de errado? O que não funcionou ainda nesse time, Fábio? Por favor, nos ilumine. Você quer que eu dê a solução aqui? Pô, Na lata, complicado. vamos lá. Não sou formado Não precisa em dar a futebol nem nada. solução, mas diga o Não, eu acho o assim, problema. tem dois aspectos para isso. Tem funcionado? Não, acho que claramente não tem funcionado, visto que perdemos os dois últimos jogos que jogamos, né? Foi Certo, isso, né? Então, isso. duas derrotas seguidas. Mas também acho que a gente tá soando uns alarmes muito fortes, muito rapidamente, porque a gente lembra o tempo todo que assim, o Paulista, principalmente esse primeiro momento do Paulista, é um momento para testes, para tentar encaixar o time, para tentar testar uns jogadores. Em algumas dessas derrotas, claramente estavam ocorrendo alguns desses testes em termos de jogador atuando em posição que ele não estava atuando até então, etc. Por aí vai. Então acho que a gente não pode ser tão contundente em falar, não, tá um lixo esse sistema tático, não sei o quê. Porque no fim das contas, quando precisou, e aí na verdade precisou uma vez de verdade, né? O Corinthians teve um jogo crucial pra vitória, que foi um clássico no ano, Por funcionou enquanto, e o Corinthians ganhou. É verdade. Né? Tá certo, foi aquela coisa, todo clássico é um negócio por si É um só, coringa, assim, né? o Corinthians fez um gol muito cedo no jogo, etc, enfim. Mas ganhou. Mas ganhou e saiu com a vitória e jogou bem, assim, né? Então, Fez um gol não, fez um baita gol, foi lindaço aquele gol, hein, cara? no começo do jogo, aí depois teve outro, por aí vai. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esse julgamento precipitado. Tem que dar chance pro time se desenvolver dentro disso. Sistema tático não é brincadeira, não é uma coisa que você muda de uma hora para outra e os jogadores se adaptam assim rapidinho. Não é que nem no videogame. Se bem que ultimamente nem no videogame é tão fácil mudar o sistema tático do time. Não, é verdade. A gente lembra que no ano passado o Carille até se espantou com a facilidade que aquele time se encaixou, né? Ele disse isso várias vezes em entrevistas, de ficar até impressionado com a facilidade com que o time encaixou e a coisa deslanchou. Esse ano parece que ele não vai poder falar a mesma coisa no final do ano. E a gente tem que considerar que fora a mudança de esquema tático, né, do 4-1-4-1 que ele tá tentando usar agora, o lado esquerdo inteiro ali do Corinthians mudou. Certo, é Né, verdade. o Pablo que saiu, e agora a gente tá ali na dúvida quem vai ficar na zaga. Tinha se um Pedro cara na Henrique. área do Corinthians ano passado que ajudava um tanto. Qual que era o nome dele mesmo? Esqueci aí. Um garoto. Um garotão. Um garoto aí, um pirulão lá formado Cara aí meio na alto, categoria de não. base que ajudava um pouco, que tá fazendo uma falta aí, né? Então, e a gente perdeu ali também o Arana, né, na lateral esquerda. O Juninho ainda não mostrou ainda exatamente a que veio. Cara, e aí, nesse meio de mudanças do time inteiro, né? Eu acho difícil ainda implantar uma mudança tática, né? Fora a mudança pessoal do time. Se fosse só pra manter o esquema tático E mudar só as peças, já é ser uma coisa difícil. Porque você precisa trazer os caras pra dentro do que tava acontecendo. É E verdade. mudar o esquema tático é mais difícil ainda. Então acho que é cedo. Os caras tiveram pouquíssimo descanso esse ano, por causa do calendário da Copa. Tudo foi mais cedo, os caras praticamente não tiveram férias. Então não sei, cara, de repente o time demora pra engrenar um pouquinho ali. Não, férias eles tiveram. O pré-temporada que foi A pré-temporada, né? exatamente, que foi curtinha. Né? Mas que é importante a pré-temporada. Sim. Até pra dar uns ajustes antes do campeonato começar. De repente, esses jogos aqui estão sendo a pré-temporada do Corinthians. Verdade, é verdade. E vamos lembrar, tem muita gente pedindo, tem que voltar ao esquema do ano passado, poxa, funcionou tão bem. No segundo semestre do ano passado, a gente tava sofrendo com esse esquema tático
do 4-3-2-1, 4-1-2-3, sei lá. Já até esqueci, assim, mas a gente tava sofrendo com aquilo. Essa mudança de esquema tático é uma necessidade. Quando a gente detectou, o Carille detectou que não dava para continuar jogando da mesma maneira, que os times estavam sacando, precisava criar mais, precisava ser mais contundente nos jogos. E jogando num esquema que é mais focado no contra-ataque, isso não é possível. Ajuda em alguns jogos, que os times vêm para cima e tal, mas em muitos dos jogos, como a gente viu no segundo semestre inteiro, a gente apenas sofre e no fim das contas acaba perdendo para times piores do que a gente. Tudo bem, nesse novo esquema tático isso também tem acontecido, né? Mas temos que testar. A mudança é uma necessidade, a gente não pode ficar parado. Se manter igual estava ano passado, que já não é possível, porque perdeu a Arana, perdeu o jogo, a gente vai sofrer muito. Então, mas uma coisa, eu vi essa semana que o Corinthians está com uma média de gol muito parecida com a do ano passado, do primeiro semestre, inclusive. Né? O problema é que a gente não tem mais aquela defesa que não tomava gol. A gente ganhava de 1x0 e ganhava de 1x0 sossegado. Agora a gente ganha 1x0 e a gente tá tomando virar 2x1. Eu acho que a defesa tem ficado um pouco exposta. E nessas duas últimas partidas que o Corinthians perdeu, o Jadson jogou muito mal, né? E ele vinha sendo a principal fonte de inspiração e de gols do Corinthians. Ele é o artilheiro do Corinthians no ano, por enquanto, e o líder também em assistências. Sim. Ele caiu de produção e o time, criativamente, caiu junto com ele. Claro, a linha defensiva falhou em vários momentos também e falhou nessas derrotas também. Então, eu acho que juntou uma série de fatores aí que o Corinthians deu essa queda nesses as duas últimas partidas. Mas o ano tá só começando, e como o Fábio falou, essa fase do Paulista serve um pouco pra isso mesmo. É, claro. E depois a gente vai ver exatamente qual vai ser o esquema, qual vão ser as peças que vão entrar também. Pra mim, eu não tô nem pensando no Paulista, eu tô pensando que daqui a uma semana e meia a gente começa a Libertadores já. É, verdade. Né? E aí a porca começa a torcer o rabo, é a coisa mais séria. Aí não é o Paulista, não jogar o São Bento. Na verdade, assim, o Corinthians tem mais um jogo pra fazer testes e definir o que vai fazer porque na hora do pega pra capar. Exatamente, porque depois Palmeiras tem um período de 8 dias que vai jogar contra o Palmeiras, vai ter a abertura da Libertadores lá na Colômbia e depois pega o Santos. Então, assim, 2 clássicos e no meio desse sanduíche aí, que já não é muito divertido pra um time se encontrando, tem que ir pra Colômbia jogar bola contra o melhor time do grupo, fora o próprio Corinthians, né? Então, complicado. E isso é uma coisa engraçada, porque, cara, é o tipo de sequência que pode tanto fortalecer o time, dar um embalo pro time, como derrubar. Né? Se vai bem nesses 3 jogos, o time sai dali. É o tipo de sequência que cai técnico, exatamente. O cara sai pimpando. O cara já tá chegando. Não, eu acho que não chega tanto no caso do Corinthians. Mas pode encher a bola ou pode derrubar a bola do time, né? E tem gente no live comentando, falando um pouco desse esquema do Carille. Tem bastante gente dando um salve aqui pra gente. O Renato Vieira perguntando: cadê aqui? Se a gente vai falar sobre a dívida do estádio, a questão da dívida do estádio. Essa semana também saiu a cada decisão da justiça. Quem mais aqui? O Gilson Gonçalves falou que não dá pra esperar nada de Jadson, Romero e Júnior Dutra. Também calma, cara. O Júnior Dutra até concorda. Agora o Jadson e Romero tem caldo ainda. Jadson e Romero foram campeões paulistas brasileiros do ano passado. Exatamente, tem caldo. Os caras têm. São os 2 maiores artilheiros da Arena Corinthians também. O Júnior Dutra tem que provar que veio, que não provou ainda, mas os outros 2, calma aí. Eu acho que a questão, o Júnior Dutra um pouco ele não foi contratado para ser o centroavante. Não foi. Acabou caindo porque não teve outra opção e o Casim não correspondeu. Então, assim, ele não dá pra esperar dele algo que nem se pensava dele na época que chamou o cara pra vir. Se desse certo, puta, que alívio seria, mas não tá dando, enfim. O Vosso Zé Mero faz uma pergunta aqui: se o Paulistão é pra fazer teste, tem que avisar o Carille, porque ele sempre faz as mesmas substituições. Mas eu acho que o pessoal tá pegando um pouco demais no pé do Carille com essas coisas da substituição, por exemplo. Tudo bem, parece que é a mesma coisa, porque os caras, o Danilo tá aí há sei lá quanto tempo no Corinthians, vira e mexe e entra, mas o Danilo entrar em campo é novidade, assim, vai, tudo bem, vai 2 jogos que isso aconteceu seguidos, mas não dá pra falar, ele sempre faz a mesma coisa. O Sheik jogar também, assim, ele veio pra isso, pra fazer essa função, tentar de repente mudar algum jogo, etc, tal. Então, eu acho que faz parte isso, né? Mas ele não tá, por exemplo, insistindo no Casim. O Casim ele desistiu, ele não tá tirando o Júnior Dutra no meio do jogo, colocando o Casim e falando, não, agora vai. Isso seria realmente
deixar de fazer teste. Ele tá tentando achar alguma outra solução. Bom, você começou a falar aí da presença do Danilo e tal. Vamos falar desse único jogo que o Corinthians teve essa semana, o jogo contra o São Bento, na quarta-feira de cinzas. Grande São Bento de Sorocaba. Uma bela derrota do nosso time, não foi, Gibson? Delícia de jogo. Aquela derrota completa. O primeiro jogo na arena do ano. Isso. Aquele gramadão lindão. Com um gramado novo. É. Acho que sempre que o Corinthians vai estrear um gramado, vai perder, é isso? A princípio parece que a cena é essa, né, cara? A cena da arena talvez seja essa, que o primeiro É o jogo... primeiro jogo, né? Bom, se cumprir o resto da cena depois... Tá ótimo. Tá lindo. Foi fantástico. Perderemos com o maior Depois. prazer. Se manter os 70 e blau de Exatamente. aproveitamento depois, tá ótimo. Exatamente. Bom, foi um jogo, enfim, o Corinthians jogou muito mal, é verdade, e mereceu perder. Tomamos um gol de bola parada pra variar, né, num escanteio. A gente até acabou elegendo por falta de opções o Cássio, é. como o melhor em A campo. gente tem que eleger um cara do nosso time, né? É. E aí muita gente cornetou, inclusive o Cássio. Não, porque o Cássio devia ter catado aquela bola. Não, peraí. Aquela bola ali muita não... queima-roupa. Aquela bola ali, o cara também não dá pra Ele defender. pulou, é aquela coisa, ele pulou na bola. Se ele batesse na bola, ia falar, nossa, defendeu, pegou muito. Mas, cara, é roloteria, ele pula e se pegar, pegou ali. Mas tá muita queima-roupa. As opções estavam tão ruins que provavelmente o segundo lugar, assim, foi o Gabriel, que era o cara que tava na frente do cara que fez o gol, assim, que errou a hora de tirar a bola ali também, né? Enfim. O Corinthians não foi bem, o cara ele tentou o Marquinhos Gabriel, né, desde o início do jogo, ele tirou o Cleison, né, e o Marquinhos Gabriel também não dá pra dizer que foi bem, assim, eu acho que teve um ou outro lance ali, acho que talvez o chute mais perigoso do Corinthians foi ele que chutou, mas a bola foi Sim. pra fora. Mas também um lance só, num jogo inteiro quase, porque ele depois foi substituído. É muito pouco, né? É muito pouco, né? Pra um cara que tá querendo ganhar a posição. O Dutra também foi mal, o Romero também foi mal, quer dizer, o ataque não funcionou. E eu acho que um dos problemas desse esquema, quer dizer, não é um problema do esquema, né? É um problema da equipe, é essa falta de opções no ataque. O Romero, não dá pra falar mais que ele é um atacante, né? Que ele é uma opção ofensiva. Ele é mais uma opção defensiva do que ofensiva, né? É um cara tático, né? Tático. Que pode auxiliar em alguns momentos. Eu posso ser controverso aqui, ser polêmico aí? Claro. E não é só pra ganhar comentários, não. Vamos Claro, causar, vamos cara. causar. Essas duas derrotas que o Corinthians sofreu, eu acho que poderiam ter tido um resultado diferente se o Casim estivesse jogando. E eu vou me explicar. Por favor. Você Por quê? acabou de falar que o Casim não era opção pra entrar no ele meio não tem do resolvido, não tem resolvido. Mas o Corinthians continua jogando em função de um pivô. E o Júnior Dutra não é pivô. Não é exatamente. pivô, Eu nunca concordo foi. com você nessa análise. E jogava com o Jô como pivô, quando o Casim entrava, fazia o pivô. E fazia o pivô melhor que o Júnior Dutra faz pivô, apesar de não jogar bem, né? E ele continua jogando, pensando que tem um pivô. Toca a bola no meio, só que a bola agora espana, Exatamente. some, Cai não no tem- redemoinho ali, né? não vira a tabela, não vira a triangulação. O A Dutra gente- não consegue reter a bola no Isso, a ataque, gente né? perde a referência de área. É o que o próprio Carille falou, com o Júnior Dutra eu ganho uma mobilidade no ataque e perco uma presença de área. Realmente, essa presença de área tem feito falta. Uma coisa é você ter essa constatação, não, eu ganho mobilidade e perco a presença de área. Outra coisa é você continuar jogando esperando que a presença de área esteja lá. E não tá. A gente tem que jogar, então, em prol dessa mobilidade, tem que fazer alguma coisa diferente. E isso, pra mim, é o que tá faltando, assim, continuar jogando da mesma forma que jogava no passado não vai dar certo quando as características dos jogadores são outras, né? Então isso, fora o esquema tático, as características dos jogadores são outras. Então eu acho que com o Casim ali, de repente, poderia ter pintado mais oportunidades de fato pro Corinthians fazer um gol e sair na frente ali, mesmo com o Casim jogando mal, porque ele serve a esse tipo de estilo de jogo. Enfim. Não, mas tem aquilo que eu falei aqui, mudar o sistema de jogo já é difícil. Se você considerar que tá mudando ainda metade do time, uma boa parte dos jogadores, cara, é muito mais complicado mudar o esquema de jogo. E o time tem essa referência mesmo, de ter um cara que faz o pivô ali na frente. O jogou ano passado inteiro assim. É. E agora tá sem. Mas eu acho que Né? assim, falando do esquema tático e do Carille também, nas primeiras partidas do Corinthians, o que a gente falava aqui, o Corinthians perdeu a primeira partida, depois ganhou 3 seguidas, a gente falava, mas nessas 4 partidas, a gente percebia que o esquema tático, por mais que estava sendo alterado, ainda se mantinha algumas coisas, você percebia que ainda tinha um posicionamento tático Aham. da equipe ali. Nessas 2 derrotas, eu acho que se perdeu um pouco isso. Não sei se é porque
tá passando por essa transição de um esquema antigo para um esquema novo, ou se realmente o Carille talvez esteja perdendo a mão dessas opções táticas do time, né? Eu acho que nessas 2 derrotas o time ficou parecia mais perdido em campo. Mas passa pelo que você Eu falou, discordo. o Jadson não jogou. Cara, eu não sei se é o Carille que perdeu a Jadson mão. caiu bastante. Eu acho que tem muito mais a ver os jogadores com performances individuais. Exatamente, também O Cleison parece caiu mais. de produção, o Jadson caiu de produção, houveram algumas substituições que não foram felizes, né? O Casim não estava correspondendo, colocou o Júnior Dutra também não correspondeu, não é a solução. então ficou nessa, assim, a gente não conseguiu e ficou com essa, pra mim foi muito mais performance individual do que coletiva. O Juninho Capixaba não está jogando à altura do Arana? Bom, quem esperasse que ele jogasse à altura do Arana tava viajando completamente. Me passa um pouco disso aí que eu quero fumar também. Mas não dá, cara. Não dá pra esperar que quem assume o lugar do Jô na alta performance que o Jô teve ano passado, quem assumiu o lugar do Arana na alta performance que o Arana teve ano passado, vá corresponder à altura. É uma coisa assim, pode até ser que ao longo do ano se desenvolva pra isso. Mas é muito difícil. O Jô, ele chegou 2 meses antes do fim do ano passado, né? E tava treinando com o time e tal. Ele tava muito mais entrosado que qualquer um desses caras. E no começo ele perdeu a posição pro E no Casim. começo ele perdeu a posição pro Casim. O Arana já tá há muito tempo treinando com o time, jogando com os profissionais, Sim. assumiu a vaga do Wendel quando o Corinthians foi campeão brasileiro uma vez. Enfim, Inclusive o Corinthians só liberou o Wendel porque sabia que tinha o Arana ali pronto. sim, senão exatamente. não Era um cara que tava tinindo, pronto para assumir a vaga. Então, assim, não vamos nos desesperar e também não vamos ter expectativas que a gente sabe que não vão corresponder. Não dá. A esperança tem que vir de outras coisas, aí, de um desenvolvimento de um Jadson melhor no ano, de um Cleison melhorando no ano. E que foi uma coisa que o Carille também fez questão de pontuar na coletiva depois dessa derrota, né? Ele falou que o desempenho individual dos jogadores está deixando a desejar. Ele falou, eu espero mais individualmente de todos os jogadores. Sim. Né? E ele fez também um pouco de meia-culpa. Eu não sei também se eu tô, ao alterar o esquema, eu não sei se eu tô sabendo treinar da maneira adequada. Mas isso tudo ele tá passando por uma análise e tal. A entrevista coletiva do Carille depois da partida que eu assisti me deixou mais tranquilo, assim. Ele tá ciente do que tá acontecendo, ele tá vendo o que a gente tá vendo. Exatamente. Ele não tá viajando. E ele não tá jogando verde, assim, falando bravatas. Não, meu time tá jogando bem, ou sei lá o que. Foi azar, o juiz jogou contra, o vento empurrou a bola pra dentro do gol. Ele tá falando a real mesmo. O time dominou a partida, foi apenas uma única falha. Não tá falando esse tipo de asneira. Agora, no segundo tempo, o Carille colocou o Camacho no segundo tempo dessa derrota pro São Bento, e eu vi muita gente criticando e tal. E o Carille, na verdade, com essa substituição, ele voltou pro esquema do ano passado, né? Ele Exatamente. voltou pro 4-2-3-1. E o Camacho fica muito taxado de ser o queridinho do Carille, porque é só ele que entra e tal. Mas tem 2 questões aí. Primeiro, por que o Camacho e não o Maicon, que foi o titular a maior parte do tempo do ano passado? Tudo bem, você vai falar, o Camacho que terminou o ano como nessa vaga, tá? Mas é meio assim, né? E segundo, no momento que o time precisa fazer gols, você vai voltar pro esquema tático, que é o de contra-ataque? Não me parece ser a atitude mais... Eu acho que eu acho que é isso que gerou a cornetagem. Eu acho que ele sentiu que o time precisava de mais consistência ali no meio campo. Tava perdendo um pouco no meio campo e voltar ao esquema talvez trouxesse isso. Não foi o que aconteceu. Quanto ao Gabriel, enfim, não tô aqui pra defender o cara nem nada. Sim, eu também acho que o Gabriel, não, o Camacho. Eu acho que o Maicon tá na frente do Camacho. Eu gosto mais. Mas o Maicon vinha sem... Teoricamente tinha uma negociação envolvendo o jogador, né, com o time europeu. E ele também vinha sendo uma opção na lateral esquerda. Ele vinha fazendo essa fazendo essa vez de reserva na lateral esquerda nos últimos treinamentos e jogos. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver, entendeu? Agora que a negociação parece que deu em água, né, não vai dar em nada, e que a gente sabe que precisa talvez um lateral esquerdo de verdade, eu acho que o Maicon deve voltar a ser mais uma opção no meio campo. Eu acho que foi isso, também não tenho certeza, porque não li nada a respeito disso de ninguém da comissão. Eu tô aqui especulando. A parte da negociação faz sentido, a parte do posicionamento, pra mim, não. Do mesmo jeito que eu também não entendo porque que o Mantuan também é o reserva na lateral direita. O Mantuan é volante. O que ele jogou na Copinha, jogou muito bem. Eu gostaria de ver ele no meio campo, não gostaria de ver ele na lateral direita, enfim. Mas são coisas que a gente talvez tivesse que estar lá na coletiva e perguntar. Pra saber, exatamente. A gente precisa ganhar o nosso press pass pra ir lá e perguntar pro Carille pessoalmente, então.
E tem gente aí no live comentando. Tem um monte de Tem gente gente mandando me aqui. xingando aí. É, E o Gilson Gonçalves comentou, pelo amor de Deus, alguém tá o microfone desse louco, desse que você tá falando. Deve ser de mim, né? Não pode ser. hoje quem tá mais louco Aqui é tem um ele. bando de louco. Não, mas o Sidney Daniel falou, Casinha é melhor que o Júnior Dutra. Aí, ó, aí, Sidney. Eu não vou falar melhor ou pior, eu acho que mais adequado pro que se espera da posição hoje. O Sidney Daniel falou, o time depende muito do Jadson. Verdade, cara, quando ele tá num dia bom, tudo acontece ali, cara. Pois é, né? E a gente já passou por isso antes, momentos onde a gente Exatamente. ficava dependendo demais do Jadson, e era isso, jogava 2 jogos bem, 3 jogos mal, 2 jogos... E aí, quando o Renato Augusto surge e joga bem, compensa por isso. Quando o Rodriguinho surge e joga bem, compensa por isso. Quando o Jô tá marcando qualquer coisa que chega nele, ele mete pra dentro a caixa, compensa por isso. Então, assim, a gente não pode ficar esperando demais de um bom momento do Jadson, porque a gente sabe que esse momento não vai durar muito tempo. Ele vai, daqui a 5 jogos, voltar a jogar pra cacete. Provavelmente nessa sequência aí de sim. 3 jogos, ele vai fazer uns 5 gols. E o Beto Gil perguntando, e esse jogador que veio do ABC, o que vocês acham? Opa, aí é uma coisa que a gente pode falar, hein? Pode falar, então. O Matheus é uma história interessante, né? Porque até no podcast passado a gente tinha muito pouca informação sobre ele, né? Que Exatamente. o Marcelo falou um pouco sobre ele e tal. Perguntou, veio da categoria de base do ABC? Falou, acho que veio, não sei. Não Ele veio do amador, assim. Exatamente, Ele veio do futebol amador. é. O moleque, ele tem 19 anos. Jogava e- futebol de 7. jogava futebol de 7 até os 17, 18 anos, assim. E aí teve uma... E jogar a bolinha pra ganhar um troco, pra ajudar em casa, Exatamente, né? aos Porque o pai 16 anos morreu, ele puta saiu de história casa louca. pra ganhar 50 conto por partida amadora jogada. Eu li na reportagem que o cara ajudar em casa. jogava 7 partidas num dia, tipo... Não, eu li 3. Eu li 3 partidas num dia. Mas, enfim, E teve uma ascensão meteórica. Assim, obviamente, o cara tem muito talento pra ter essa ascensão, né? Muita gente viu e ele brilhou nessas categorias e chegou num profissional que não é um profissional qualquer, o profissional do ABC jogando uma Série B, jogando um campeonato de respeito, que é o campeonato Potiguar, né? Demorei pra lembrar essa palavra, Potiguar. O HD ali, a memória RAM deu aquela flipada deu ali, aquela, né? o SQL girando ali. Mas enfim. E agora, no último ano, começou a ter essa ascensão dentro da Série B, né? Jogou algumas vezes, fez, sei lá, 3 gols em 10 jogos, alguma coisa assim. E esse ano, tipo, estourou, assim, tá arrebentando. Jogou 10 vezes, fez 10 gols. É o artilheiro do Brasil, É o atualmente, artilheiro do né? Brasil, assim. O Cristiano Ronaldo tá assistindo o vídeo dele pensando o que esse moleque tá fazendo, que eu preciso fazer igual. E assim, a história é muito legal, né? Pô, aqui o moleque surgindo assim em 2, 3 anos, atropelando tudo que vê pela frente e chegar num clube de massa Chegou no como o Corinthians, Corinthians, que aos 19. Então, isso é uma história sensacional. Tomara que a história continue sendo sensacional. É quase um né? filme, assim, o negócio, né? Quase- Não, tomara que vire minissérie da Globo daqui a 10 anos, pensar especial sobre a história do Matheus cê- e os 5 brilhantes anos que ele teve ganhando Sim. o Penta Mundial do Corinthians aí. Você pensar que é 1 ano e meio atrás que eu jogava futebol de 7 ali, agora o cara tá vindo pro Corinthians, cara, pô, é um negócio... Exatamente. E ele jogava no ABC, parece que pra cobrir vaga de treino, assim, né? Era um negócio... Ele fazia o futebol de 7 ali naquele campo e cobria o treinamento, assim. Quando faltava um cara, chamava você aqui, vem aqui. faltando um aqui. E aí, tipo, teve que entrar num jogo que um cara se contundiu ali e o técnico falou, pô, quem que é esse moleque que entrou aqui que tá arrebentando? E aí entrou no time de vez. Exatamente. Aí virou profissional. Não, a história do cara é realmente Isso espetacular. que é engraçado, porque ele nem muito queria boa. entrar no time. ele Tiveram tá- que convencer, tiveram aqui na casa dele, exatamente. começou o cara, pô, se profissionaliza. Isso é o mais insano da história, né? O cara, O cara, eu tô não, ganhando pô, uma a graninha condução aqui, é complicada pra ir da minha casa até o ABC, né? Aí, bom, conseguiu. Agora tá aqui no Corinthians. E pro Corinthians, o melhor dessa história é que o contrato dele com o ABC já estava em fase de terminar. Sim, sim. E ele já poderia assinar com qualquer equipe sem que o ABC recebesse qualquer remuneração. Então ele veio de graça pro Corinthians, só que o ABC manteve 30% do direito federativo, assim, de uma Sim. futura venda. Então pro Corinthians ele Mais justo, né? tá ótimo nessa fase do Corinthians de Eu tinha pouco lido, acho que dinheiro 20, em mas caixa. 30? assim, tem... Oi? Eu tinha lido acho que 20, foi 30? Acho que foi 30. É. Mas Não, Não, eu não teve. sei se o ABC ficou com 30. O fato é, o Corinthians tem 70. Pode ser que os outros 30 Tá, sejam pode divididos de ser. alguma forma. Tem 2 coisas aí pra falar também. O Matheus parece ser um cara legal, uma puta história. O moleque tem 19 anos. Eu falei aqui dos Penta Mundial, etc. Eu tava brincando, gente. Assim, não vamos colocar uma expectativa desse Matheus
ser o salvador do ano do ataque do Corinthians, não dá, tá? não dá. Eu não acho que o Corinthians tá Pô, contratando de esse repente cara no meio do ano ele tá lá na pra Copa isso. já, né? Eu não acho que o Corinthians contratou o zagueiro que contratou agora da Ponte Preta pra isso, pra ser a salvação na zaga. Eu não acho que contratou o outro Matheus aí que veio do Vasco pra ser a salvação pro meio de campo esse ano. Acho que o Corinthians está fazendo um planejamento futebolístico inteligente, pensando em trazer para casa Tá os sendo- caras que é. podem ser os jogadores de Pensando em amanhã. 2 ou Ah, 3 sim. anos, Exatamente. é verdade. Porque esses caras, amanhã eu não posso ter só o Carlinhos como esperança, porque o Carlinhos já passou um ano no profissional e não tem correspondido de alguma forma, porque não está sendo aproveitado. Então preciso ter mais opções. Nem que seja um cara para empurrar o Carlinhos. Ah, sim. Que seja. E mesma coisa, não posso contar só com o Pedrinho, não posso contar só com o Pedro Henrique, com o Léo Santos, até porque zagueiro a gente perde fácil pra fora. Né? A gente, quantos zagueiros a gente não perdeu ao longo dos últimos 5 anos aí? O que eu tenho lido é que esse Matheus ABC, ele vai chegar, vai fazer os exames, vai ver se ele tá tudo certo na saúde do garoto e tal. Sim. E deve passar um período também se adaptando ao próprio clube e tal, antes Ah, de sim. chegar no Sim. banco. Antes Ano de... passado ele já passou por isso no próprio ABC, É. assim, de fortalecimento, corporal, Isso, etc. sim. E a gente sabe que o Corinthians tem uma exigência muito maior em Ah, sim, termos física, físicos, em termos de como se estuda o físico do atleta e exige dele. Então é outra coisa, outra história. Né? É verdade. A gente tem que falar também que essa semana teve a confirmação o que tá acontecendo com o Pedrinho. Por que ele não tá no banco? Por que ele não joga? E a informação chegou é que ele tá com anemia, né? Tá precisando comer mais... Tá dar os bifinhos. É, Mais não, feijão, assim, né? Mas- Quem foi lá no grupo que sugeriu que ele emprestasse pra Minas, ele? O Clube Mineiro, Marcelão. Marcelão. sugeriu. É bom, vai lá comer Tutu de um tuzuzinho, feijão. aquela comidinha de fogão a lenha. É. O menino volta forte, Na né? panela de ferro e tal. Exatamente. E uma outra informação que apareceu essa semana, o Marquinhos Gabriel sofreu uma contusão, né, no joelho, e vai ficar fora pelo menos 30 dias. E aí ele vai ficar fora 30 dias, vai perder treinamento, jogos e tal, eu acho que vai ficar uns Entrosamento. 40 dias É. fora, sem poder jogar. Uma lesão considerada até leve no joelho para ficar apenas 30 dias, né? A suspeita é até de que pudesse ser uma lesão mais grave. E o joelho, todo mundo sabe aqui que o cara fica 4 a 5 meses aí Ah, fora. É a história do Marquinhos Gabriel no Corinthians, né? É. Quando ele conquista algum espaço, mesmo não tendo jogado Ah, o último sim. jogo, é quando ele conquista Ele algum jogou como espaço. titular a primeira vez no ano. né? É, quando ele conquista algum espaço, se machuca e fica um período fora. 30 dias, 60 aqui, 40 lá. E aí perde o espaço que conquistou, É. né? Então, Ele foi contaminado pelo Walter. é complicado. Assim, não vamos perder a esperança. Acho que ele já até ultrapassou o recorde do Renato Augusto, que era muito parecido, né? Sempre era assim, quando começava a jogar bem, pum, se quebrava, se contundia, fazia um trabalho, etc. Com as devidas diferenças, né? Que o Renato Augusto entregava muito mais pro time. E quando ficou saudável, o Renato Augusto virou o que virou aí. Já é nome certo pra Copa do Mundo. Você comparou com o Renato Augusto até... Não, eu ia falar que o Marquinhos Gabriel vai ficar 30 dias fora, mas tem uma grande que a gente vai sentir muita falta. Eu não vejo a torcida reclamando ou pedindo o Marquinhos Gabriel para entrar no segundo tempo. Oh, não, esse cara tem que ser o titular e tal. Eu acho que teve um pequeno momento ali no ano passado que podia acontecer e não chegou a acontecer. Agora, então, enfim, tá longe disso ainda. É porque ele se contundiu ano passado. Também. Assim, vai ficar 30 dias fora, talvez a gente nem perceba que ele tá fora, porque a gente também não tá, enfim, querendo muito ver a cara dele no campo mesmo. Ele não tem entregado, isso que é a verdade, né? E se ele estivesse jogando bem, todo mundo ia estar lamentando aqui. Eu ainda acho que ele é um cara que pode, se não tiver esses contratempos todos físicos, ele pode entregar muito pro Corinthians. Não sei se no time titular, mas pode ajudar muito o Corinthians, porque ele tem talento pra isso. Então, tem gente aí no live fazendo perguntas. Um rapaz aí tinha perguntado da dívida da Arena, né? Da situação da dívida da Arena e aquele processo no Sul. Então, que o processo correu. não tem nada a ver com a dívida da Arena. O processo é outra história. Exatamente. O processo é sobre o financiamento da Caixa do BNDES a um projeto particular, digamos assim, para a abertura da Copa. O advogado, no caso lá do Sul, já entrou com vários processos meio aleatórios aí contra várias pessoas, inclusive ao longo da carreira presidentes e tal, e ele fica tentando emplacar alguns desses processos. Esses processos contra o Corinthians acabam emplacando numa primeira instância lá. E o Corinthians
teoricamente deveria pagar e tal, mas ainda tem muita instância para subir. Isso, vai rodar essa muita história, água ainda, cara. Mas é um processo particular, não tem nada a ver com o Ministério Público, não tem nada a ver com a dívida da Arena. Sim. É uma questão de patrocínio. Esse cara mesmo processou a Caixa também, quando a Caixa estava negociando para patrocinar o Corinthians. Porque era uma empresa pública e não podia patrocinar e tal, e perdeu essa. Apesar da Caixa já estar patrocinando meia dúzia de clubes e ele não ter entrado com processo, quando a Caixa demonstrou interesse contra o Corinthians, ele foi lá e processou. Mas ele perdeu esse processo, enfim, a Caixa patrocinou o Corinthians por anos. Deve ser um daqueles torcedores que adoram um certo DVD que anda Exatamente, circulando lá pelo Sul, né? O pessoal do Sul tem uma certa paixão pelo Corinthians, eu sinto assim, ó. E inclusive, assim, foi julgado lá no Sul, a juíza que determinou essa primeira instância também foi lá no Sul, enfim, é tudo lá. Agora vamos subir para outras instâncias e tal, e a gente vai ver o que vai acontecer. Por enquanto ele ganhou essa primeira parada aí, mas ainda tem muita água para rolar nessa ponte. Bom, o próximo jogo do Corinthians é na segunda-feira, uma data espetacular, tradicional no futebol Vulgo americano, amanhã. talvez. Vulgo amanhã. 8 horas contra o Red Bull no Moisés Lucarelli. Segunda-feira, enfim, o que vocês acham dessa partida? Eu acho que eu não vou assistir porque pra mim é horário de trabalho, eu vou estar trabalhando. Pra mim é um horário bom pra eu assistir, até vai passar na Sport TV e tal. Acho que eu vou ter que me contentar em ver depois os melhores momentos do jogo. Mas é uma data que estão há algum tempo tentando emplacar aí no futebol brasileiro. Muitas vezes só no Premier, então não sei muito bem quão convencido tem sido isso. Mas enfim, algum resultado deve estar dando aí pra isso acontecer. Bom, vocês acham que o Carille nesse jogo vai entrar com esse esquema novo, 4-1-4-1, ou ele vai voltar ao esquema 4-2-3-1? Eu acho que ele vai testar o 4-2-3-1. Mas também eu acho que a última chance... eu acho não, tenho certeza. É a última chance que ele tem aí de testar alguma coisa antes do caldo engrossar. E aí depois ele pode até fazer mais uns testezinhos aqui e ali, mas... Aí começa, tem clássico atrás de clássico, começa a fase final do Paulista, tem jogos da Libertadores, aí a coisa começa a apertar mais. É verdade. Porque depois, essa semana, ainda tem o segundo jogo da semana, é no sábado. 5 da tarde, contra a Porcada, lá em Itaquera. Exatamente. Bem lembrando que no ano passado, os jogos contra a Porcada foram muito importantes pro Corinthians, pro Carille e pros campeonatos que a gente ganhou, né? O do Paulista lá e principalmente o segundo, né? No segundo turno, né? Do brasileiro que... Exatamente. Então, é um clássico, né? O Carille perdeu apenas um clássico já há um ano e tanto no comando do Corinthians. Perdeu contra o Santos e ganhou os 3 jogos contra o Palmeiras no ano passado. E, bom, tô sentindo uma certa vibração também, que é um momento de, como também foi no ano passado o clássico, um momento de afirmação do Corinthians, digamos assim, né? Vamos mostrar o que a gente vai fazer esse ano. E no ano passado deu certo, a gente ganhou. E vamos ver se nesse ano a gente ganha também. Pensa assim, se o Casim fizer um gol no jogo contra o Palmeiras, ele repete a história do jogo ano passado, né? Que ele começou titular, perdeu a vaga pro outro, aí fica no banco, entra no meio, faz o gol da vitória contra o Palmeiras, sai e passa o ano artilheiro. O universo é circular, minha gente. É um jogo complicado, né? O Palmeiras tá numa fase boa, assim, né? De todos os times aí de São Paulo, é o que tá mais acertado, parece. Tava 100% até a última rodada, enfim. Mas isso não quer dizer nada quando entra clássico, né? Na hora que entra no Corinthians e Palmeiras, ainda mais o derby, é na raça, é no coração, e aí o Corinthians tem muito a oferecer. E mesmo esse ano, jogando a bolinha que tem jogado, quando foi clássico, demonstrou, né? Então, o time do Carille tem como característica se superar nesses momentos, né? Quando o jogo é importante, ele entrega, né? Às vezes ele não consegue uma classificação como foi na Copa do Brasil ano passado, mas não faltou raça, não faltou disposição. Então o time do Carille consegue entregar nesses momentos de superação. Então esperamos aí um jogo eletrizante. Essas 2 semaninhas aí vão ser... E eu falei até brincando que é o tipo de sequência que derruba técnico, mas eu espero que a diretoria não esteja nem pensando nisso. Não quero saber nem se o Corinthians perdeu os 3 de goleada, não tem que nem pensar em tirar a Carille. Vai botar quem, né? Também tem quem vai botar e por que vai tirar depois do ano espetacular que ele fez com um time também limitado. Apesar da gente ter o Jô, ter o Arana, que se destacaram, assim, talvez acima do esperado,
Mas o time é limitado como Sim. é hoje. Enfim. Se alguém pode arrumar o Corinthians hoje, é o É o Carille. próprio O cara Carille. tá lá. É o O cara tá próprio lá. Carille, Tem que dar exatamente. tempo pra ele. Deixar ele treinar. Você não volta naquele esquema de antigamente que começou a perder jogo, demite técnico. Vai Aí chamar fica- quem? Vai colocar o Luxemburgo. Vai chamar Eu exatamente. acho que o Cristóvão tá professor. livre, não tá não? vai chamar o Oswaldinho? Não Chama vai, professor. O Oswaldinho acabou de perder aí um emprego também, né? Então, aí, ó. Bom, Gibson, chegou aquele momento, aquela hora do seu teste semanal. Por favor, lembre os nossos ouvintes De todas as espectadores, nossas seis- das nossas redes sociais. Todas as 6. Por Eu favor. já falo 6 pra me ajudar a lembrar. Fora, obviamente, Facebook e YouTube, onde a gente tá live agora. A gente tem o SoundCloud, Twitter, Instagram e iTunes. Ó, tá muito Todos bem. eles Irmandade Corintiana com TH, pelo amor de Deus, e só no Twitter quem mandar Timão. E o nosso e-mail, Gibson? Faço a menor ideia. Esse você ainda não decorou, né? Nunca vou decorar. Não sei nem o meu e-mail. Irmandade Corintiana, @outlook.com.br. Lembrando, Irmandade Corintiana, o Corintiana tem TH. TH, pelo né? amor de Deus. É isso aí, meus amigos. Esperamos que essa seja uma semana de 6 pontinhos. 6 pontinhos. 6 pontinhos. Pelo menos vamos uns lá. 4, vai. Vamos só assim. 6 pontinhos. 100. Muito obrigado, até mais. Vai, Corinthians! Semana que vem Vai, tamo aí. Vai, Corinthians! Corinthians!